Olá e bem-vindos! Hoje temos em mãos um material que é, à primeira vista, muito simples. É um perfil curtíssimo, quase um verbete da enciclopédia, sobre Grácia Dorel Farferré. Certo. O nome, se calhar, não diz muito à maioria das pessoas, mas no mundo da história do património industrial, ela é um nome gigante. Sem dúvida. E a nossa missão hoje é usar este texto tão pequeno como uma chave para abrir uma porta muito maior e perceber o que é preciso para salvar a nossa história industrial, do esquecimento, da demolição, e como é que uma pessoa se torna uma voz tão decisiva nisto. Essa é uma ótima pergunta, porque o termo património industrial, sejamos honestos, soa um bocado seco, não é? Um pouco, sim. Faz pensar em chaminés, em maquinaria a ganhar ferrugem. Mas o que estamos a falar, na verdade, é da memória do trabalho. É a história das pessoas, da tecnologia que mudou o mundo, das comunidades inteiras que nasceram e viveram à volta de uma fábrica ou de uma mina. É a nossa história social escrita em ferro e betão. E o perfil da Dorel Farré é um mapa excelente. Mostra-nos como é que a paixão académica se transforma em ação real. Ok, vamos então começar a desembrulhar isso. O texto começa de forma muito direta. Descreve-a como uma historiadora com foco nas pesquisas sobre o património industrial. Parece uma descrição... Sim, de cartão de visita. Exato, mas sinto que há muito mais aí. O que é que distingue este tipo de historiador de, sei lá, um que estuda a Roma Antiga? A distinção é fundamental. É uma especialidade que exige tipo um conjunto de ferramentas duplo. Duplo. Sim, por um lado, claro, tens o trabalho clássico de historiador. Mergulhar em arquivos, ler documentos, atas, cartas de operários. Construir a narrativa. Mas, por outro lado, é preciso ser uma espécie de arqueólogo do mundo moderno. É preciso ir para o terreno e saber ler os objetos, os edifícios. Ler os objetos? Como assim? Pense numa velha máquina a vapor, numa fábrica abandonada. Para um leigo, é um monte de ferro. Certo? Para uma historiadora como a Dorel Farré, aquilo é um documento riquíssimo. A placa do fabricante diz-lhe de onde veio o capital. As reparações, as soldaduras, contam uma história de desenrascanço, talvez de crise. Interessante. Até o desgaste numa alavanca pode dar pista sobre o esforço físico que era exigido a um operário dia após dia. É extrair a história humana do metal. E o texto diz que ela era uma defensora. E é aqui que tudo muda. Ela não se limitava a ler. Ela lutava para que estes objetos não fossem silenciados para sempre. E essa luta leva-nos diretamente da teoria para a prática. É aqui que o perfil ganha vida, quando menciona que ela esteve na fundação da APIC em Champagne-Ardenne. É uma frase fácil de ler por alto, mas fundar uma associação? Isso é imenso trabalho. Imagino que sim. Muita papelada. Qual foi o impacto real disso? Foi mais do que um clube de entusiastas. Muito mais. Fundar uma associação como a APIC, a Associação para o Património Industrial de Champagne-Ardenne, é um momento em que a investigação sai da biblioteca e entra na arena política, na arena social. Certo. Pense no desafio. Champagne-Ardenne é uma região com um passado industrial muito forte. Têxteis, metalurgia. Mas na segunda metade do século XX, muitas dessas indústrias colapsaram. E o que é que sobra? Edifícios vazios que a comunidade vê como símbolos de fracasso. Ruínas feias. E o alvo perfeito para os promotores imobiliários, calculo eu. Vamos deitar isto abaixo e construir um supermercado. Exatamente. Era isso mesmo. O trabalho da APIC e dela era uma batalha de narrativas. Era ir ter com o presidente da Câmara e dizer: olha, esta fábrica não é uma vergonha, é um monumento. É a identidade da vossa cidade. É mudar a perspectiva. Completamente. Implica organizar visitas, ir às escolas. É um trabalho de tradução. Traduzir o valor histórico que ela via para uma linguagem que os políticos e a comunidade pudessem entender e valorizar. É um trabalho de guerrilha cultural, muitas vezes. Ok, percebo. Portanto, a associação é a tropa no terreno, a linha da frente. Mas lutar por algo sem saber exatamente o quê ou onde parece um tiro no escuro. Suponho que foi aí que entrou a outra iniciativa que o texto menciona, o inventário regional. É a jogada de mestre. É a combinação perfeita de ativismo e sistema. Porque tem toda a razão. Ativismo sem dados é só barulho. Certo. A preservação do património tem uma regra de ouro. Não se pode proteger o que não se conhece. O inventário é o passo mais crítico de todos. E temos de imaginar o que isto era na altura. Não é como hoje. O que quer dizer com isso? Hoje pensamos no inventário e pronto, imaginamos uma base de dados online, fotos de drone, tudo georreferenciado. Sim. À mão, a vasculhar arquivos municipais coerentes e, muito importante,
a falar com antigos operários para resgatar memórias antes que se perdessem. Era um trabalho quase detetive. Detetive, cartógrafo e de antropólogo, tudo ao mesmo tempo. É como criar um backup completo do disco rígido cultural de uma região antes que o disco falhe. A analogia é perfeita. E esse inventário torna-se a ferramenta mais poderosa que eles têm. Quando um promotor imobiliário aparece, a associação já não diz só: por favor, não destruam a fábrica. Eles chegam com um dossiê completo que diz: este edifício, que está no inventário com o número 734, é um de 3 únicos exemplos da arquitetura de ferro do século XIX nesta região. A sua maquinaria foi desenhada pelo engenheiro X. Muda completamente a conversa. Percebe? Claro. Mostra que ela não era só uma apaixonada. Era uma estratega. Portanto, a base dela é incrivelmente sólida. Tem a mobilização local com a Apix e o alicerce de dados com o inventário. Mas o perfil mostra que a ambição dela não parou ali. O texto destaca o seu papel em organizações internacionais, fala no CILAC e, principalmente, no Conselho da Chichir. O que é que isto significa, na prática? Bem, se o trabalho local era construir uma casa sólida, este passo foi começar a desenhar a urbanização inteira. Ok. Estas não são organizações menores. O CILAC é uma rede francófona importantíssima, um centro para partilhar o que funciona e o que não funciona. Mas a TICSIR é outro nível. Sim. The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. Para se ter uma ideia, é a TICSIR a organização que presta consultoria técnica à Unesco sobre que sítios industriais devem ser classificados como património mundial. Uau! Ok. Isso põe as coisas noutra perspectiva. Então, quando pensamos num sítio industrial famoso que é património mundial, há uma boa chance de o dedo da TICSIR estar lá. Uma chance de 100%. Pensemos num caso concreto. A paisagem industrial de Blenavon, no país de Gales. Uma área incrível, com minas, fornos, que conta a história da Revolução Industrial. Certo. Foi a TCH que fez a avaliação técnica que disse à Unesco: isto não são só ruínas. Isto é um testemunho de valor universal excepcional para a humanidade. Fazer parte do Conselho da TCH, como a Durel Ferra fez, significa estar na sala onde se definem os critérios para estas avaliações. Significa ajudar a decidir o que é que, à escala global, é importante o suficiente para ser salvo. A voz dela, que nasceu nas lutas locais em França, passou a influenciar o que o mundo inteiro decide proteger. Exatamente. E o perfil é muito específico sobre o período, das décadas de 1990 a 2015. Um quarto de século. Olhando para a história deste campo, este período foi particularmente importante. Ou foi só o auge da carreira dela? Foi as duas coisas. Foi o período em que este campo explodiu. Se nos anos 70 e 80 a preservação industrial era vista como uma coisa de nicho, um pouco excêntrica, Sim. a partir dos anos 90 tudo muda. É o momento em que o campo se globaliza, em que se torna uma área respeitada da preservação cultural. Foi quando se começaram a criar os padrões, as convenções internacionais. Portanto, ela não foi só uma participante, ela foi uma das arquitetas desse período. Esteve no centro de tudo, enquanto as regras do jogo estavam a ser escritas. Então, quando juntamos todas as peças deste puzzle que o perfil nos dá, a imagem que se forma é muito mais complexa do que a de uma simples académica, não é? Sem dúvida. É quase o perfil de uma empreendedora social, uma diplomata cultural. Exato. O que este texto, na sua brevidade, consegue mostrar de forma brilhante é o Manual de Instruções para o Impacto. Mostra uma carreira que funciona em 3 escalas, ao mesmo tempo. 3 escalas. Sim, começa na escala micro, a ação local, com os pés na lama, a fundar a APIC. É a paixão a transformar-se em organização. Depois sobe para a escala meso, o trabalho regional, com o inventário. É a paixão a transformar-se em conhecimento, em estratégia. E finalmente atinge a escala macro, a liderança internacional na TCIC, a definir políticas que afetam o mundo. É a paixão a transformar-se em influência global. É impressionante como um texto tão curto nos consegue dar esta imagem tridimensional da carreira dela. Vemos a ação no terreno, a organização nos bastidores e, por fim, a sua voz a influenciar o mundo. E essa é a grande lição. O trabalho dela não era só sobre estudar o passado. Era sobre garantir que o passado industrial, com todas as suas lições sobre trabalho, inovação e comunidade, que esse passado tivesse um futuro na nossa memória coletiva. Não estava só a salvar tijolos. Exato. Estava a salvar as histórias que esses tijolos contêm. Ok, fazendo aqui um balanço da nossa conversa. Este perfil da Gracia Dorel Farré, que parece só uma nota biográfica, é, na verdade, um caso de estudo.
Mostra como se pode moldar um campo inteiro do conhecimento. Pois é. É preciso combinar o rigor do académico com a tenacidade do ativista e a visão do estratega. Exatamente. E a conclusão mais poderosa para mim é o impacto que o indivíduo pode ter. A trajetória dela é a prova de que a dedicação a uma causa, quando é bem orientada, pode escalar de uma preocupação local para uma influência que define padrões para as próximas gerações. Sim. Mostra que salvar o nosso património não é algo que acontece por magia ou que seja só da responsabilidade dos governos. Muitas vezes começa com uma pessoa que se recusa a deixar que uma parte da nossa história seja simplesmente apagada. E isso leva-me a um último pensamento. Toda a nossa conversa foi sobre preservar o património industrial. A nossa era é definida por outra revolução, a digital. Isto deixa-me a pensar qual será o património da nossa era que vai precisar de ser salvo daqui a 100 anos. É uma boa pergunta. Serão os primeiros servidores da Google, o código-fonte do primeiro iPhone e, talvez mais importante, quem serão as Grácia Doral Ferrés do futuro, as pessoas que vão lutar para que as nossas memórias digitais, as nossas primeiras redes sociais, não se percam para sempre na névoa da obsolescência tecnológica.